Livro dos Espíritos. Perguntas 843 a 850. Pergunta Kardec: tem o homem o livre arbítrio de seus atos? Responde o Espírito Verdade: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre arbítrio, o homem seria máquina. Pergunta 844. Do livre arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta do Espírito Verdade: há a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre arbítrio àquilo que lhe é necessário. Pergunta 845 de Kardec: não constituem obstáculos ao exercício do livre arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Responde Espírito Verdade: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Pergunta 846. Kardec: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Responde o Espírito Verdade: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Kardec e a pergunta 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Responde o Espírito Verdade: já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha sido feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mau rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Pergunta 848.
Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Responde o Espírito Verdade: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Kardec pergunta 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o de livre-arbítrio? Resposta do Espírito Verdade: o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Kardec pergunta 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? Resposta do Espírito Verdade: é fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos.